Caetano e Gil, eu conheci quando eu tinha 17 anos. Eu já conhecia o João Gilberto, já conhecia os discos e tudo. Mas a convivência com eles tem uma grande influência para mim, porque ficaram meus amigos, a gente ficou muito próximo. Para você ter uma ideia, o Gil, quando veio para São Paulo, morou lá em casa. Aí meu pai, que era jornalista, ele veio trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Olha que engraçado, ele fazia colaboração porque vivia de bico, né? Meu pai tinha sido padre, né? Deixou de ser padre quando conheceu minha mãe. Álbum. Duas coisas em Londres foram marcantes. A coisa de eu tocar com o Gil na trilha, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz lá, e a descoberta do reggae, né? No gueto de Portobello Road. Também, nessa época já havia muito brasileiro morando por lá, tinha várias casas de brasileiros, Julinho Bressani, Rogério Ganzella, a Maria Gladys tinha uma casa também, tinha uns mineiros que moravam lá. Que ambiente, hein? Tinha um ambiente bacana, a gente encontrava na rua, na feira de Porto Belo, por exemplo. Alô, alô, começando mais uma edição do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de escuta, sempre interessado em ouvir o mundo, uma história por vez, né? E apresentar aqui nessa nossa sugestão de também te oferecer um tempinho para você prestar atenção no outro. Enquanto tá aí fazendo as suas atividades, ou mesmo descansando, que é sempre a nossa sugestão, tira um momento de pause para ouvir com a gente, né? Ouvir nos silêncios, nas falas, nas palavras, nos detalhes. O meu convidado de hoje também é um cara que tem muito cuidado com o que diz e o que deixa de dizer, com as canções, né? Com essa magia. Ele faz música. É o que ele afirma na mini bio dele lá do Instagram. Eu faço música. Péricles Cavalcante, você faz música? É isso? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes dos Telefonemas. Sim, eu faço música. É o tipo de música que eu faço porque é misturado com palavras, porque basicamente canções. Mas eu já fiz várias coisas. Eu gosto de música pura também. Já compus trilha, que tem só música, para 2 filmes, tem poucas palavras. E mesmo em álbuns meus, eu já ousei fazer coisas musicais. Eu gosto de música em si também, mas o geral da minha produção, e a parte mais conhecida, são canções, que é música, são músicas e palavras, né? Também. Muito bom. E é essa trajetória que está completando 50 anos, né? Sim, 50 anos. 50 anos da minha primeira gravação, né? Porque eu já trabalhava com música, de um certo sentido, amadoristicamente, sempre gostei de música, e cheguei a gravar, né, aquela trilha sonora, uma trilha sonora com o Gilberto Gil, em Londres, no tempo que a gente estava em Londres, a trilha para o filme do Rogério Ganzella, Copacabana, Mon Amour. Maravilhoso. A trilha que ia puxando, e eu fui violonista e backing vocalista, as composições eram do Gil. E eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha feito, embora eu já tivesse feito umas tentativas que não me satisfizeram, eu nunca tinha feito canções da maneira que eu passei a fazer desde o final de 73 e que Gal Costa, que me lançou, gravou, né, em 74, né, no disco Temporada de Verão, né, gravado ao vivo na Bahia. Que é quem nasceu, né? Quem nasceu marca o seu nascimento. Marca o meu nascimento. O interessante, talvez, seja dizer que ela, na verdade, cantava 2 músicas minhas nesse show. Só que uma só foi que entrou no disco, porque é um disco que tinha o Gil também, né? Um disco Isso. Tinha o Caetano e ela. Os 3, né? Acho que é. Tinha os 3. Mas não foi gravado junto. Foram shows diferentes que eles reuniram. E ela cantava uma outra música que eu acabei gravando e lançando no meu primeiro single, chamada Dias, Dias, Dias. Um single obscuro, que, aliás, eu não gosto muito, eu não fiz nada, não gosto muito. Nem o canto, nem a não gosto de nada. Hoje é um item de colecionador, mas eu aconselho a pessoa a colecionar e não ouvir. Deixa bem guardado. Deixa bem guardadinho ali, porque eu não curto. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer música, e tudo por causa de uma paixão enorme por uma menina baiana, chamada Ana Melinha, que já morreu há muitos anos, eu comecei a compor, e meus amigos mais próximos, isto é, Caetano, Gil, Gal, que eu conheço desde os anos 60, né, eu os conheço desde 65, quando eles vieram para São Paulo para trabalhar, eu era mais novo, eu tinha 17 anos, para 18, Sim. e eles já estavam
começando a carreira, né? O Gil, especialmente, já trabalhava, né, com a Elis Regina e tal. E então eu comecei a mostrar e eles gostavam. Eles começaram a dizer, pô, essas músicas são boas. Então, nada melhor do que uns amigos assim, para dizer que as músicas são boas, e imediatamente... Sorte, né? Um acaso, né? A sorte, um acaso, porque e isso comecei a fazer, envolvido por essa paixão também. Aí Gal logo quis cantar minhas músicas. E depois Miúcha, né, gravou. Então foi muito rápido. Gal gravou mais 2 outras. E começou assim, no meio dos anos 70. Depois Caetano, né? Caetano depois, umas 3 ou 4 também. Teve a trilha do Asdrubal, né, da Regina Casé, também, comecinho dos anos 80, que eu adoro. Aliás, nesse álbum novo que eu estou lançando agora, Desconectado... Você recupera elas, né? Algumas delas. Principalmente Brigitte Bardot. Eu regravei Brigitte Bardot, que eu já tinha gravado, mas num arranjo misturado com uma outra canção chamada Lauryn Hill, por causa daquela cantora. Então eu quis gravar de novo essa música, e é uma música do Asdrubal. Aliás, esse álbum tem algumas regravações. Por exemplo, eu nunca tinha gravado O Que Quer Dizer, que a Miúcha lançou, né, com participação da Bebel, inclusive o Garotinho. Eu regravei nesse álbum. Gravei também Ser de Sagitário, que a Adriana Calcanhoto lançou e que eu nunca tinha gravado. Gravei mais um bolero, que a Adriana cantou na trilha do disco, na trilha do filme da Susana Moraes, né, Mil e Uma, e fora as outras todas inéditas do disco. E Toda Criança Quer, né, que é a do Palavra Cantada. Exatamente, sem esquecer Toda Criança Quer, que eu nunca tinha gravado. Tem gente que nem sabe que é minha, essa música, né? Pensa que é... Porque a internet parece que o cantor é o autor, né? É o dono, né? É verdade. É o dono da música, dos direitos e tudo. E aí a Palavra Cantada lançou. Agora eu gravei também essa. E gravei pela primeira vez, talvez, deixa eu ver se eu me lembro se não teve isso antes. Não, já gravei uma música que não era minha, mas nunca tinha gravado um clássico da música brasileira, como Não Tem Tradução, né? Do Noel Rosa. Primeira vez que é a única faixa no álbum que eu não compus, porque todas as outras não tem parceria, são composições minhas. Por que essa do Noel especificamente? Fiquei curioso agora. Vou dizer por quê. Gostar de uma música, para quem é músico, e para quem gosta de tocar violão e gosta de cantar, para quem trabalha com isso, tem muito a ver você ouvir de um jeito e começar a tocar aquilo. É verdade. Eu estava meses tocando essa música aqui, na minha casa, por causa de uma frase que eu achei espetacular e que parece com hoje em dia. Diz assim: essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição. Essa música é uma frase impressionante. Pensa na internet, né? na coisa. Aí profética. Exatamente. Noel Rosa, né? Tem outras coisas, né? Alô Boy, tem umas coisas com o inglês, né? E então eu comecei a cantar e achar um jeito que eu fiquei satisfeito. E cheguei a cantar, porque eu tenho feito desde o ano passado, já há mais de um ano, eu imagino, talvez mais de um ano mesmo, feito algumas lives no TikTok, que para minha surpresa tem muita gente que assiste e não conhece as músicas, nem as minhas, porque o TikTok tem um público espalhado pelo Brasil, assim, né? Um público virgem para muitas músicas, jovem, em geral muito jovem, e teve boa recepção. Inclusive, eu regravar Brigitte Bardot, Ser de Sagitário, tudo tem a ver com... Esse álbum tem a ver com a minha experiência, porque eu faço a live tocando violão, com a minha experiência de fazer lives. Engraçado. Eu ia te perguntar isso, porque o título do álbum é Desconectado, né? Tipo, é uma interrogação, pergunta, né? E eu achei muito legal isso dessa história do TikTok, porque a sua abordagem com a plataforma era completamente diferente. Assim, vamos generalizar um pouco. Se você vê qualquer artista que não seja nativo das plataformas, um pouquinho, qualquer artista mais velho, qualquer pessoa que tem mais que 25, 26 anos, sei lá, quando ela ouve falar do TikTok, ela fala, TikTok, das dancinhas, das músicas curtas, aquela coisa lá. E você pegou pra si. Eu achei isso muito legal, né? Tipo, e te inspirou. Isso. Como que surgiu essa... Por que você não... A minha pergunta direta era assim, por que você não teve medo do TikTok? Eu vou dizer, quem insistiu para que eu entrasse no TikTok foi a minha mulher, a Lídia.
devia entrar no TikTok, e a minha filha não liga muito, ela mora em Berlim, mas entra no TikTok, eu falei, pô, mas o que eu vou fazer no TikTok? Aí espia só, eu botei um vídeo, eu vi que, eu falei, bom, então eu vou botar minhas músicas, eu tinha acabado de lançar o outro álbum, Saltando Compassos, de 22, tinha uns meses que eu tinha lançado, aí eu fiz um vídeo com uma foto da Brigitte Bardot, aliás, que tem aqui no meu estúdio, e o vídeo bombou. O vídeo teve 164 mil visualizações e eu ganhei logo quase 13 mil seguidores. Eu falei, pô, que é isso? Aí eu comecei a botar outros vídeos e explorar isso, mas botando sempre as minhas músicas. Na verdade, é uma forma de trabalhar. E acabou gerando trabalho, porque esse álbum, por exemplo, tem a ver com essa maneira. E eu fui conversando com as pessoas aumentou um pouquinho, não muito, eu não tenho tanta audiência assim no Spotify, por exemplo, mas aumentou. Você tem uma ideia, quando essa canção, que é uma canção chamada Seja o que For, do álbum passado, o pico, no dia do pico desse vídeo, teve tantos likes, tantas visualizações, teve mais visualizações que o vídeo da Anitta no dia. Não que a Anitta tem milhões, mas nesse dia o vídeo dela teve menos do que o meu. É claro que isso não ficou, né? Não ficou. E eu entendi que era um lugar de trabalho, tanto que eu tenho feito semanalmente. Ontem mesmo eu fiz para divulgar o álbum novo e tudo. E o mais incrível que esse é que as pessoas virgens de ouvido no Pará, no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas, tem vários lugares as pessoas aparecem, me dão dicas, realçam. Eu não canto só as minhas músicas, por exemplo, tem gente que pede coisas que eu não sei cantar, mas tem gente que pede Tom Jobim, aí eu canto, sei lá, Chega de Saudade, já pediram, eu cantei, ou então quando o Carlos Lira morreu, eu cantei Você e Eu, Se é Tarde Me Perdoa, umas coisas que eu já canto em casa. Então virou um exercício, algumas coisas eu preparo, vejo que aquilo precisa ver, preparo um pouco antes, esquento um pouco para fazer no TikTok. E as reações têm sido surpreendentes. E as pessoas começaram a elogiar, muitas pessoas, a minha voz, que é uma coisa que ninguém nunca fez. Eu sou sempre considerado apenas um compositor, né? Que não sou cantor, um cantautor, né, digamos, né? E as pessoas você começou a cantar mais tarde, né? Só nos anos 90, assim, não é por aí? Eu comecei a cantar, tem esse single aí, Obscuro, que eu não recomendo, né, que é de 75, deixa para lá, na gaveta. Eu comecei a cantar no meu primeiro álbum. Aliás, mais do que cantar, o meu primeiro álbum, que foi resultado de um esforço da Suzana de Moraes, minha querida amiga, falecida já, né, filha do Vinícius, ela foi atrás para que eu fizesse, ela achava que eu precisava, que eu tinha um repertório, que eu tinha que fazer um álbum. Isso me deu a oportunidade eu pensei, tá, agora eu quero. Porque teve uma época nos anos 70 que eu não sabia se eu queria gravar propriamente, entendeu? Eu estava começando a compor, eu estava com a vida atrapalhada também, teve o negócio do Amor da Bahia que não deu certo, sempre a música fica, né? O amor, não, é sempre assim. Aquilo foi uma chama. Se despedaçou um pouco. Bastante. Mas, como sempre, a música ficou. Então, eu fiquei meio atrapalhado, voltei a morar em São Paulo, enfim, não estava pensando em gravar. Mas, quando a Suzana falou, eu tinha não só um repertório de músicas inéditas, como tinha várias coisas que eu queria gravar. Tinha o Sucesso de Elegia, por exemplo, né, que é uma música, talvez a minha música mais conhecida, que outras pessoas cantam sempre. Tinha o Sucesso de Negro Amor, né, que não é minha, mas, enfim, é uma versão que eu fiz com o Caetano. E isso me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu adoro, que eu nem sabia que eu gostava tanto, é preparar um álbum, o conceito de um álbum. Então eu fiquei em casa tocando as músicas que eu ia gravar, não só escolhendo o repertório, como pensando arranjo, pensando quem eu ia chamar para tocar comigo. E eu tive lá na Universal o Ayrton Bahia, que era o maravilhoso diretor, o CEO, né, ele era A&R, Artists and Repertoire, né? E lá me deu liberdade total, nem foi no estúdio, ele só me arranjou um primo dele, um cunhado dele que tocava saxofone, o que foi ótimo, para fazer junto comigo
as coisas escritas que precisava, porque eu não escrevo música. Então eu fiz o que quis, exatamente do que eu queria. Isso me deu um gosto, eu falei, é isso que eu quero. Inclusive, para me arranjar um lugar para a minha voz, entendeu? O arranjo e tudo. Então esse álbum, Canções, é um álbum, para mim, eu acho que ele tem muitas coisas que podiam ser melhor. Depois, com o tempo, você vê que você podia fazer melhor aqui, era o primeiro álbum. Mas eu pude fazer o que queria e com muitos resultados satisfatórios, e que teve muita repercussão na época. Chegou a sair na Europa, na Alemanha, e no Canadá, por exemplo. Né? Foi uma coisa que rolou. E outros artistas gostaram, e tocou em rádio alguma coisa ou outra. Isso me deu um outro instrumento que eu falei, eu não sabia que eu gostava tanto disso, que essa ideia de dirigir uma produção, né? De arranjar o conceito, procurar uma uniformidade no que está sendo dito, né? Uma sequência, uniformidade no bom sentido, às vezes na diversidade até, mas uma coerência de repertório. Cara, né? Uma história. Uma história, exatamente. Exatamente. E depois você foi até produzir disco dos outros, né? Pois é, eu acabei produzindo. Era para eu ter produzido, inclusive, o segundo disco da Adriana Calcanhoto, porque ela ficou louca pelo meu primeiro disco. Ficamos amigos logo, né? Foi a Suzana também que me apresentou ela. E eu cheguei a produzir depois, não só o disco da trilha, a trilha da Suzana eu produzi, né? Do Mil e Uma, como ela queria que eu produzisse, mas na época eu estava indo para a Alemanha para divulgar o disco Canções na Alemanha, eu acabei não fazendo, mas indiquei umas pessoas, e depois pintaram outras coisas. Eu produzi o disco do Aguilar, né, da banda Performática, que eu me lembre. Produzi o que mais? Tem mais coisas que eu produzi. Todos os meus discos eu produzo em parceria com o Cid Campos, por exemplo, no caso do Baião Metafísico, ou com o Pipo Pegoraro, no caso deste, Desconectado, né? Sim. Eu até me lembrei, eu quero até fazer um comentário a mais. A escolha do nome Desconectado tem a ver, é irônico, né? De propósito, porque eu não sou desconectado. Eu sou. Você é hiper. Eu não sou hiper conectado. Por exemplo, eu tenho uma ligação, meu filho, que é novo, não curte muito o TikTok. Eu tenho mais caminho. Meu filho tem 40 anos, o Léo Cavalcante, né? Então ele não curte, muita gente não curte, e eu me dei bem, relativamente, é claro, é sempre uma coisa relativa. Então tem essa dupla coisa, além de ser uma pergunta, eu quero que as pessoas ouçam, é desconectado, mas em que sentido? No sentido de estar conectado à tradição, ou à modernidade, ou conectado às emoções, né? Tem o lado psicológico também, né? E, na verdade, o disco ia chamar... E ao próprio tempo, né? É o próprio tempo, exatamente. E é o próprio tempo, exatamente. O disco ia chamar Anacrônico, que é o nome da primeira canção. Você já ouviu o disco? Já ouviu logo? Ah, tá. Ia chamar Anacrônico, mas aí meu filho lembrou, falou, vem cá, a Pitty tem Anacrônico. Aí eu falei, bom, se fosse alguém mais desconhecido, mas a Pitty é muito conhecida, não vai ser bom chamar. Mas aí eu fui procurar na letra do Anacrônico e vi essa palavra desconectado, que eu pensei com interrogação, porque Anacrônico também ia ser com interrogação, é um nome até melhor do que Anacrônico. Muito bom. E, tanto eu vi que eu fiquei muito feliz, né, eu até queria saber que música é essa, a Novo Início. Novo Início. Que tem esse elogio ao nosso nome, Vinícius, né? É o de Moraes, mas eu me senti feliz ouvindo. Ah, que bom, Cecília. Na verdade, foi na gravação que eu cantando a música, eu vi que faz assim, Novo Início, e é meio bossa nova, eu fiz Novo Início de Moraes. É uma homenagem por cada bossa nova, porque a música é uma bossa nova, né? A única bossa nova mesmo, assim, de letra e tudo, no álbum. Que bacana que você gostou, porque tem essa... Eu gostei. Essa é nova? É nova, está entre as inéditas. As inéditas, que nunca foram gravadas nem por outras pessoas, são Novo Início, fora a primeira, Anacrônico, que eu fiz, foi a última que eu fiz, que foi que fechou o conceito. Ariadne e Eu, também é novíssima, uma das últimas que eu fiz. Mais um Blues, também é nova, inédita. Tem mais, Nossos Deuses, que é uma das faixas que eu mais gosto, no final, aquela sobre os orixás, que, na verdade, tem uma história
muito engraçado, porque eu fiz aquela música pensando numa peça, isso antes da pandemia. Fiz várias canções para um musical, que a gente começou a trabalhar com várias pessoas, mas acabou não dando certo. Depois veio a pandemia, enfim. E aí eu já tinha gravado no Saltando Compassos, eu já tinha gravado É Hora do Jantar, que é aquele blues, que também era dessa peça. Aí eu falei, vou gravar essa também. Vou gravar essa também. E eu acho que é uma das faixas melhores que tem do disco, com a Kika Carvalho fazendo os vocais, o Pipo fazendo aquela marimba eletrônica ali. Eu acho que é uma das faixas bacanas. Minha Confissão, eu já tinha gravado no álbum O Rei da Cultura, mas gravei uma faixa experimental, que tem é como se fosse um escritório assim, de base, sem a base harmônica. Essa canção tem uma história bacana. Essa canção eu fiz há uns 15 anos atrás, 20, para Gal Costa. Ela chegou a ouvir e adorou. Ela chegou a comentar assim, mas essa música é linda, mas difícil. Ela achou difícil de cantar, porque ela tem uma diferença de altura muito grande, né? Vai grave, vai agudo. E eu fiquei tristíssimo com isso, porque era para ela. Eu gosto de cantar, né? É claro, eu fiz pensando nela. E se você vê a letra toda, só o negócio de compor é a minha parte, depois cantar principalmente ela. Mas ela acabou não gravando. Tinha outras coisas, mas tem uns 15 anos que eu fiz. Aí fiquei com vontade de encerrar com essa Confissão, um disco que é muito pessoal, porque tem música em homenagem à minha filha, por exemplo, Nina, né? Nina Flor da Manhã, minha filha, e tem essas regravações afetivas de Brigitte Bardot, O Que Quer Dizer, que a Miúcha lançou, né? E eu nunca tinha gravado, e mesmo mais um bolero, Sete Sagitário. Aí eu quis terminar como se fosse assim uma assinaturazinha, né? Cantei bem curtinha a faixa, mas ela foi feita para Gal. Que demais. Pérez, e falando no disco, uma coisa que você falou assim, no TikTok as pessoas começaram a me identificar como cantor. Ouvindo seu primeiro disco e ouvindo esse, a diferença de sonoridade que você falou, né? Tipo, você falou assim, pô, no meu primeiro disco eu era muito cru, fui me colocando ali no arranjo. Esse disco ele tem um som muito legal, porque ele tem um peso, assim, tipo assim, a sua voz está presente. Ele chega e ele tem essa coisa de encontrar uma certa liga entre voz e violão, que eu acho que você deve ter muito encontrado isso fazendo as lives, né? Você está ali restrito ao violão, a sua voz. Isso. E depois eu toco... E aí você comenta que pela primeira vez gravou as duas coisas juntas, né? Isso deu... O disco inteiro. Isso dá uma cara diferente pro disco, né? É legal. Exatamente. Isso. Essa é a minha ideia. Porque eu já tinha gravado voz e violão junto no primeiro álbum. E a faixa que eu mais gosto do primeiro álbum, todo lado A tem Sonho Proteína, que eu acho a melhor faixa para mim. Eu gravei voz, violão e percussão junto. Depois foi colocado o teclado. Sem Drama, gravei voz e violão também. Elegia não foi voz e violão, não gosto muito da gravação, a minha voz não está legal. Tem mais uma. Tudo Sobre Eva, voz e violão junto, e o assobio eu botei depois e tudo. Então tem umas 3 ou 4 faixas que no primeiro álbum. Esse não, é o primeiro álbum que eu gravo inteiro voz e violão, o que dificulta muito a produção. Esse disco, as primeiras gravações, a gente fez em outubro do ano passado. Porque pelo seguinte, porque quando você grava violão, grava voz separado, o que quer que seja separado, fica fácil de remexer, né? Exato, você pode fazer bem, mas violão e voz, você tem que fazer muitos takes. Tem que fazer eu fazia pelo menos em dias de 20 takes para escolher o que fosse melhor, porque às vezes um errinho no violão ali estraga tudo, ou uma voz que está... Então dá mais trabalho. Eu tive que refazer algumas regravações desses, porque eu gravei parte com o Pipo Pegoraro. E grande mérito da presença da minha voz é da produção, porque ele mixou também e masterizou o do Pipo Pegoraro, que eu produzi com ele, mas essa parte da mixagem e da masterização foi ele que fez. E ele tem os plugins todos, a coisa para fazer a minha voz, porque, veja bem, violão e voz, o violão entra na voz quando você está gravando, não tem como, por mais separado, né? Não é separado. Então eu gravei parte, 7 faixas, ou 8, 7 ou 8 só foram gravadas na dele, lá. Mas eu gravei, na verdade, 20 faixas, e a gente tirou 14, porque algumas coisas não ficaram bons. E algumas coisas gravadas lá
não me satisfizeram. Aí eu refiz no meu estúdio. Você tem uma ideia, já tinha até sopro. Por exemplo, Ariadne, é difícil. Então, foi um disco que foi lento a produção, é verdade, ele não estava gravando todo dia, né? A gente fez 2 sessões em outubro, 2 em novembro, enfim. Agora acelerou mais no final. Embora pareça simples de gravar violão, é muito mais complicado. Então, eu tive, por exemplo, Ariadne e eu, o Marcelo botou... Eu tive ideia de um arranjo, que era que ele toca bem sax barítono. Eu queria que fosse sax barítono e flauta. Mas eu gravei lá no estúdio do Pipo, mas eu não gostei da minha voz e do violão ali. Então aquilo me incomodava. Eu regravei e pedi para ele gravar o sax, para gravar o sax soprano. Sax soprano ficou muito melhor. Então tem isso, tem muito ensaio e erro, porque um álbum é diferente de uma coisa ao vivo. Ao vivo você cantou, tá ali, não tem jeito. Acabou. Mas o álbum, eu acho que enquanto a gente pode mexer, eu gosto de mexer. Eu entendo porque o Cassiano demorou, sei lá, 2 anos para gravar Cuban Soul, que é uma obra-prima, né? Ele é detalhista, eu entendo. Tem uma hora que eu falo, chega, porque sempre tem que você mexer, né? Quando você fala, não, sempre tem, mas você não para nunca, né? Tem uma hora que tem que parar. Meu filho é assim, o Léo é perfeccionista, mas tem uma hora que você tem que parar, porque depois você faz melhor em outra ocasião. Mas quem faz isso está ouvindo, porque você ouve ali, você de dentro da coisa, depois você ouve, um tempo depois você descobre outros defeitos, entendeu? Que você poderia fazer diferente. A Bebel diz, a Milcha dizia que o João Gilberto não queria regravar todos os discos, ele não achava nem aquele, não achava o primeiro tão bom, que é maravilhoso, não achava o Amor, Sorriso e a Flor, que para mim é o melhor de todos da primeira fase, não achava aquele branco que o Walter, não é, Carlos, o Andy Carlos gravou em Nova York, é um disco excepcional. Nunca o som de violão dele teve tanto. Aquilo é um disco que quisera eu poder fazer um disco, ou qualquer um fazer um disco como aquele, né? Aliás, esse disco tem uma história linda, né? Porque é meio super. O João tem essa coisa, né? Sempre meio por acaso, né? Tipo, achou a pessoa, e aí grava, e aí bate o santo ali, né? Aliás, uma coisa que eu te perguntar, você tá com um fundo aí super legal na sua casa, mas eu já te vi com outro fundo na sua casa, desculpa aí a indiscrição, mas eu vi no seu Instagram, que é um mural com vários ídolos seus, aí tem lá o João, o Tom... É o meu estúdio. É meu estúdio. Conta dessas fotos, quem são esses ídolos, assim, que te guiam? No meu estúdio, a Lídia, minha mulher, foi responsável. Eu tenho esse pequeno estúdio, é um pequeno estúdio, mas eu tenho gravado todos os meus discos ali há 20 anos, desde o Blue 55. E é claro que eu mixo fora, mas eu gravo instrumento, gravo tudo. Como muita gente tem, né, um micro estúdio. Uhum. Foi a minha mulher, Lídia, que montou esse estúdio para mim e deu força para isso. E ela quis fazer ela que fez aquele quadro. Ela fez o quadro, parabéns, muito bacana. Lídia. Ela fez o quadro. Aliás, outro dia caiu, porque tem 20 anos, ou mais de 20 anos, ressecou. Aí ela emendou de novo, eu botei lá. Eu faço, às vezes, a live do TikTok lá, às vezes eu faço na sala, que tem o quadro do Aguilar, como esses aqui também é Aguilar, tá vendo aquele azul ali? Também do maravilhoso. Zé Roberto Aguilar. Maravilhoso. Mas aproveitando o mote do quadro, assim, quem são as suas inspirações? Bom, muita gente. Eu vou lhe dizer, é claro que eu, como toda a minha geração, o João Gilberto é a principal referência, né, para todo mundo. Mas eu tive muita influência, por exemplo, Caetano e Gil, eu conheci quando eu tinha 17 anos, eu já conhecia o João Gilberto, já conhecia os discos e tudo, mas a convivência com eles tem uma grande influência para mim, porque ficaram meus amigos, a gente ficou muito próximo. Para você ter uma ideia, o Gil, quando veio para São Paulo, morou lá em casa, ele com a primeira mulher dele grávida, morou lá em casa umas semanas, porque ele trabalhava na GC Lever, ele ia para Campinas e voltava no fim de semana. E no fim de semana ele tocava violão, me lembro que ele tocava violão na varanda, que eu morava na Cidade Vargas, a casa dos meus pais, né, na verdade, aqui no extremo Jabaquara, e junto, meus amigos, todo mundo ficava ali para ouvir, e eu ficava, ali foi um momento, eu já tocava violão um pouco, mas foi um momento de salto, porque o Gil é o máximo, né, o violão do Gil, um salto de
de tudo, de harmonia, entendeu? De tipo de coisa, foi uma grande influência para mim. E mesmo Caetano e Gal, né? Também Gal eu conheci na minha casa, Caetano eu conheci na minha casa, quando eles vieram para cá, levados por outros amigos baianos, porque minha casa é uma espécie de consulado baiano, né? Porque minha mãe era baiana, as pessoas vinham da Bahia e vinham para cá. E eu tinha um primo, que é um psicanalista do Estenório, que casou com a minha irmã, mas antes era amigo deles lá na Bahia, via os shows e tudo, trazia as pessoas. Capinã, por exemplo, eu conheci lá em casa. Nossa, também. Gênio. Torquato não, o Torquato Neto eu conheci já depois, quando eu estudava filosofia, na época do tropicalismo, porque aí eu morava na Major Sertório e o Caetano morava na São Luís, né? O Gil morava na Praça da República, pouco antes deles serem presos, né? Aí eu conheci outra pessoa, mesmo Augusto e o Haroldo eu conheci na casa deles, os poetas concretos, e o Décio também, né? Não ficamos amigos nessa época, mas eu os conheci nessa época. Ficamos amigos depois. Nos anos 70, quando eu voltei a morar em São Paulo, em 76, 77, aí que a gente ficou amigo, principalmente o Augusto, do Haroldo também, né? Fiz até musiquei coisas dele, gravei coisas dele também, no primeiro álbum, canções. Sim. E Augusto, que me mostrou a tradução de Elegia, e do John Donne, e eu achei aquilo foi naturalmente, me sugeriu um bolero lento, uma coisa assim, tal a beleza do texto, né? Tal a fluência e a coloquialidade, né, que as traduções do Augusto têm. Ele é quase o autor, né? Ele mexe com essa coisa. Ele é um autor, mas parece que para eles... Não, eu digo assim, mas quando traduzir, com a questão da autoria, né? Mas eles chamam transcriação a tradução. Isso. Exatamente. Isso. Ô Pérez, falando, já que você retomou algumas figuras do seu passado, seus amigos... Antes, um parênteses, mas eu gostava muito de Roberto Carlos, Beatles. Beatles eu escutava desde o começo, entendeu? Eu tinha um colega que comprava os discos, eu me lembro, a gente saía correndo da escola, no curso clássico, para comprar os novos lançamentos, assim. Então tinha várias coisas. Imagina. Mas o João Gilberto até hoje é o meu principal critério. Muito bom. E aí, quando a gente fala dessa coisa, né, de você ter feito seus amigos terem se tornado o Caetano, o Gil, que te inspiraram a começar a tocar e compor. Mas voltando um pouco antes, você é filho de um pernambucano, né, que é o Mariano de Moura. Você falou já da sua mãe, né, a Dalgisa da Rocha. Sim. Você nasceu no Rio, mas por conta dos seus pais você cresceu em São Paulo. Me conta como que é. Você falou da casa ser um consulado. Me conta como que era essa casa. Como que era esse dia a dia em São Paulo ali? Isso é o quê? Anos 50, 60, né? Não, ali já era... eu vim para São Paulo, porque a gente veio para São Paulo, eu tinha 3 anos. Eu primeiro minha irmã tinha 1 ano e meio, a gente nasceu no Rio, e a gente primeiro foi morar em Santana, no Carandiru, na verdade. Eu me lembro que a gente via o muro da prisão de longe. Mas ficamos ali uns 2, 3 anos, aí meu pai, que era jornalista, ele veio trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Ele veio para São Paulo, acho engraçado, ele fazia colaboração, porque vivia de bico, né? Meu pai tinha sido padre, né? Deixou de ser padre quando conheceu minha mãe. Sua mãe. Minha mãe engravidou, enfim, viemos todos para o Rio. A gente nasceu no Rio. Mas meu pai dava aula de latim, um pouco no Marista, sem ser contratado, e fazia coisa de redação para o Fluminense, para o Clube Fluminense. Sim. E lá ele conheceu um cara chamado Orozimbo, que tinha sido um grande jogador de futebol, um zagueiro, tanto do Fluminense como do São Paulo antes. Ele tinha sido nos anos 40. E esse amigo dele, que depois eu conheci, depois já adolescente, nos anos 60, a gente se hospedou na casa dele, enfim, chegou a conhecer, sabia que o São Paulo queria fazer uma revista e indicou meu pai para editar essa revista. Então, meu pai veio para São Paulo para ter um emprego fixo, né, ganhando melhor, né, podia viver com a coisa, e aí ele comprou essa casa. Por causa desse emprego, eu me lembro que eu ia para o Canindé, o escritório de São Paulo era ainda no estádio antigo, no Canindé, que é da Portuguesa, né, ficou sendo da Portuguesa agora, há um tempo, depois do Morumbi. E aí ele comprou essa casa. Então, essa casa era uma casa assim, classe média, com jardinzinho, varanda, mas minha mãe e meu pai, que tinha
morado muito tempo na Bahia, nunca perderam contato com a Bahia, não só com os parentes, como amigos. Então, as pessoas vinham da Bahia numa época, imagine, que não era tão fácil vir de avião, né, da Bahia, ou mesmo não era tão fácil vir. Então, as pessoas iam lá em casa visitar, trazer coisa, levar coisa, né? Porque os pais da minha mãe moravam na Bahia ainda, no interior, ou as irmãos do meu pai, as pessoas iam lá em casa. Então, tinha sempre eu e a minha irmã, fomos crescendo nesse ambiente com muita presença baiana. Eu sou meio baiano, até o meu sotaque não é tão paulista. Meus filhos falam mais paulista do que eu, porque eles foram para a escola aqui, né? E então a gente ia vendo. Por isso acabei conhecendo essas pessoas que acabaram, num certo sentido, modificando a minha vida. Embora eu quisesse estudar filosofia, fui estudar filosofia. Então, foi bacana quando eu conheci Caetano, ele também tinha estudado filosofia. Então nós tivemos a nossa amizade nasceu um pouco dessa coisa parecida, né, da gente ter um tipo de vamos dizer, não é bem vocação, mas de gosto pela coisa filosófica e pela música também. Então pessoas encucadas com o porquê. O porquê, exatamente. Exatamente, eu sou um pouco assim, encucado com o porquê. Então, eu fui fazer filosofia, fui aluno da Marilena Chauí, né? Então, no curso clássico... Isso que eu ia te perguntar, nessa casa, repleta de gente, musical, como que era essa decisão? Não, vou fazer filosofia ali, porque eu acho que a minha geração tem um pouco de dificuldade de entender, naquele Brasil daquela época, como que era, tipo assim, não, vou fazer uma coisa humanística na USP, com a repressão começando a chegar, como que você via esse cenário? Você via a situação política, tipo, a coisa está engrossando, está piorando? Não muito. Como que era tomar essa decisão? Meu primo veio porque ele era do Partido Comunista, com o golpe de 64, ele era líder estudantil, por isso que ele veio para São Paulo, foi isso que deu a mudança total, né? E, olha, eu continuava, tanto eu entrei na faculdade, eu sempre estudei em colégio público, então desde o primário, depois no ginásio, foi natural eu ir para aí. Meu pai gostava da coisa humanística, ele tinha sido padre, então eles não tinham essa coisa, vai ser advogado, ele chegava a pensar, você não quer fazer outra coisa? E ele gostava de português, ele era professor de português, e a coisa humanística era natural. Minha mãe era fã de música popular, minha mãe tinha meu pai era 21 anos mais velho que a minha mãe, o que na época era muita diferença, né? E minha mãe tinha fã do Orlando Silva, ela viu o Orlando Silva ao vivo na Bahia, quando ela tinha 20 anos, 19, por aí, ao vivo numa praça, em Salvador, né? Imagina. Então ela tinha rádio, essa cultura de rádio, depois da televisão. Então, naturalmente, eu fui assim indo, tipo, para ir fazer filosofia, porque eu achava que talvez eu pudesse ser professor, né? E eu lia também já em casa coisas de filosóficas, existencialismo, mesmo coisa de marxismo e tudo, né? Trazido pelas pessoas lá em casa. E foi natural. Acabou o curso clássico, eu fiz na USP e passei, sem dificuldade. Bora. E continuei lá. Só que você tem razão numa coisa, em 68, quando a coisa engrossou, eu ainda fiquei dando aula no cursinho do Grêmio. Em 68 eu entrei, eu ganhava algum dinheiro com isso. Eu fui casado uma época com uma colega, Rosa, mas durou pouco, a gente era muito jovem. E aí, em 69, a faculdade se esvaziou, porque não só as pessoas foram presas, com algumas exiladas, outras até mortas, né? Colegas meus morreram, né? Na repressão. Ficou esvaziada a USP. Então, eu morava atrás, era na Maria Antônia aqui, né? Então, eu morava na Major Sertório, morava atrás. Eu pensei, será que eu vou continuar estudando na França, tal, no meio de 69? Aí essa Rosa, que era casada comigo, arranjou uma passagem de ida. Na época não precisa ter passagem de volta, não precisava, precisava visto, não precisava só nada. Vai. Eu me lembro que meu pai me deu uma câmera Kodak dele para eu levar. Meu pai e minha mãe tinham voltado a morar na Bahia nessa época. Depois que a minha irmã casou e eu fui entrar na faculdade, casei também, voltaram a voltar para Bahia. E foi natural. Aí na USP teve esse esvaziamento, eu fui para a França estava tão bagunçada a faculdade quanto aqui, e também lá tinha coisa, eu acabei indo... Pós-maio de 68? Eu acabei indo a Londres visitar meus amigos, aí encontrei uma vez eles em Paris. Olha que engraçado, na porta
de um cinema para assistir Monterey Pop Festival, o filme. Aquele tem o Jimi Hendrix, Janis Joplin. Sim. A gente se encontrou na porta do cinema de noite, olha a coincidência. Ninguém sabia que um estava outro. Bom, acabei eu indo para Paris, para Londres visitar depois, fui ficando, fiquei 2 anos. Foi assim. E tem uma coisa marcante, no exílio dos dois, que você estava presente ali, né? Você foi visitar eles na cadeia, né? Não fui. Aqui eu não fui visitar, não. Eles não foram presos lá. Quer dizer, eu fui visitar, eu só fui os encontrar na Bahia. Quem foi visitar foi as mulheres, né? A Sandra e a Dedé, que foram à cadeia. Mas quando eles foram soltos e eu fiquei para a prisão domiciliar na Bahia, como eu ia sempre à Bahia, eu também estive com eles lá. Mas, por exemplo, eu não vi o show de despedida, eu não vi aquele show tocado com o Pepe, eu não vi ao vivo aquilo. Eu tinha voltado para cá, mas eu tive com eles na Bahia. Foi ótimo. Mas embora aí tenha convivido pouco com eles. Aqui antes eu convivia bastante nas casas, e depois em Londres, muitíssimo, ficava na casa deles. Eu era meio um hippie, né, que me acampava nos lugares. Então, e era solteiro de novo, tinha me separado da primeira mulher, sem brigar, da Rosa. E aí convivemos bastante. Fomos à Ilha de White, tipo assim, o festival, viajamos para a Espanha. Você dormiu no sleeping bag? Sim, com certeza. Mais de uma vez, porque eu fui em mais de um festival, né? Até um que teve uma chuva tão grande que alagou todo o lugar, então o sleeping bag ficou uma merda de lama, assim. Lembro bem. Quem ficou no sleeping bag, aquela música é sensacional. Quem não dormiu em sleeping bag nem sequer sonhou. Porque então você sonhou muito. Eu sonhei muito, mas eu adorei quando o John Lennon lançou aquele álbum em que ele acordou do sonho, né? O sonho acabou, né? Aquele álbum é espetacular. Eu me lembro que entre os brasileiros em Londres, ele tinha saído dos Beatles, né? E as pessoas não aceitavam. Só eu e Caetano ficamos impressionados com aquele álbum. É verdade isso. O Gil não gostou não muito, tanto que ele fez essa música, que não dormiu em sleeping bag, nem sequer sonhou, né? Mas aquele álbum... 2 coisas em Londres foram marcantes. Esse álbum, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de música. A coisa de eu tocar com o Gil na trilha, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz lá, e a descoberta do reggae, né? No gueto de Portobello Road. Também, nessa época já havia muito brasileiro morando por lá, tinha várias casas de brasileiros, Julinho Bressani, Rogério Ganzella, a Maria Gladys tinha uma casa também, tinha uns mineiros que moravam lá. Que ambiente, hein? Tinha um ambiente bacana, a gente encontrava na rua, na feira de Portobello, por exemplo. E aí foi a descoberta, eu fiquei louco pelo reggae. Caetano foi também a única, olha que coisa engraçada, como eu e Caetano temos a gente tem uma sintonia para algumas coisas, questões, até filosóficas, mas principalmente em coisas existenciais e de música. Então o Caetano se entusiasmou como eu, e nem era o reggae formatado, o reggae do Bob Marley, que é um reggae que ganhou o mundo. Um pouco antes, né? Foi antes, era Desmond Dekker. You can get it if you really want. You can get it if... Adoro. Eu adorava, porque tinha uma loja de jamaicanos no final da rua que tinha reggae, esse reggae primitivo, né? Esse reggae que era ska. Ska era também, tem outro nome que eles chamam, steel rock, uma coisa assim. E eu ia lá, eu cheguei a filmar umas imagens das pessoas, que depois eu usei no clipe. Eu cheguei a fazer um filme em Londres, né? Eu gostava muito de cinema, tem essa outra coincidência com o Caetano, essa nossa sintonia. Eu cheguei a fazer um filme 16mm, que era para ser um longa-metragem curto, um média-metragem, tinha Dedé e tal. Depois eu usei essas imagens, eu não acabei em Londres, quando eu voltei, elas foram telecinadas, e eu usei em 2 videoclipes, o videoclipe de Cindy Lee, que é uma música do Blues 55, que tem a Dedé, eu usei as imagens da Dedé e misturei com imagens de agora, e num clipe da Aricia Mess. Sabe quem é a Aricia Mess?
É uma cantora carioca, negra, que veio morar em São Paulo, e ela gravou uma música minha que foi um dos primeiros reggaes brasileiros, Clareou, que a Gal lançou. Gal lançou, Clareou, né? Também. E para você ter uma ideia, quando o Bob Marley chegou, eu fiz esse reggae, quando chegou para o mundo, né? Inclusive no Brasil. E a Gal adorou, foi gravar. Os músicos, se você ouviu o arranjo, ninguém sabia tocar reggae. Não havia a experiência de tocar reggae. Tanto que a gravação, não tinha chegado. Tanto que a gravação é bonita, mas não é reggae. A gravação as duas que ela fez no single, que eu gosto mais do que a outra do álbum, Caras e Bocas. E a Alicia Mess, agora, em 2012, 2011, gravou essa música com o Léo, meu filho, tocando violão, e eu fiz um videoclipe usando. Você pode achar isso no YouTube, usando as imagens dos Blacks, usando as imagens. Aparece a loja, inclusive, você vai ver a loja de disco que tinha, é um documento da época, né? A loja de disco de Porto Belo. Aquele filme do Maltner, o Demiurgo, se aparece neles? Aparece. Aí aparece vestido. O Maltner disse que arranjou um papel para mim que seria, eu não pedi, mas ele ofereceu, que seria de uma geisha, né? Uma geisha meio abobada, assim, eu estou vestido como se fosse uma japonesa, coisa assim. Uma geisha que fica balançando a cabeça para o Caetano, assim, não sei se era a imagem que ele tinha minha, de ver com o Caetano, de ver da minha relação. Foi feito. Mas é engraçado, foi uma exclamação aquele vídeo, foi muito engraçado, foi legal fazer tudo. Então, você sente que, nesse ambiente, convivendo com eles ali em Londres, o seu início mesmo gravando para a Trilha dos Guns, ali que você sentiu, como que foi essa volta para o Brasil? Porque aí que aí a gente chega no começo do papo, né? Quando eu falei assim, você está completando 50 anos, você falou, em 73 eu comecei a escrever, em 74 a Grau gravou a minha primeira música, foi muito cedo. Quando eu voltei para o Brasil, eu não aguentava mais ficar em Londres, eu voltei antes deles voltarem, antes de Caetano e Gil voltarem oficialmente. Sim. Eles tinham estado aqui uma vez, eu acho que o Caetano esteve, mas eu voltei porque eu não aguentava mais, e chegou aqui, eu fiquei assim, fiquei em trânsito, eu não tinha definido nada. Eu já tinha escrito umas letras, umas coisas assim, eu escrevi uns textos em Londres, meio filosóficos, meio poéticos também, que até o dia havia alguns engraçados aí, mas não virava música. Mas o que aconteceu foi em 73, eu estava na Bahia nessa época, porque meus pais já moravam na Bahia nessa época, já tinham voltado, se separaram, inclusive, enquanto eu estava em Londres, mas tinha as duas casas dele também. E foi aí que eu me apaixonei pela menina baiana. Sim. Que na época eu tinha 19 anos e eu tinha 26, por aí, 73. Foi aí que eu comecei a compor. Então isso, o motor de eu começar a compor foi isso, foi essa coisa amorosa. Mas isso já aconteceu com vários compositores, se você ler as biografias. O Ari Barroso, por exemplo, quando foi à Bahia, ele foi em 1928 à Bahia, ele não só se apaixonou por uma baiana lá, como ele inventou um gênero de música, né, de samba sobre a Bahia. Só isso. E inventou isso que influenciou o próprio Dorival Caymmi, que morava na Bahia ainda, entendeu? E era baiano. Era baiano, não de fazer igual, mas era um sucesso total, né, as músicas do Ari Barroso. Então isso é comum acontecer, eu me lembro que aquele cara, como é aquele cara que escreveu A Era dos Extremos, o inglês, historiador que morreu há pouco tempo. Como é? O Hobsbawm? Isso. Como é que é o nome? Hobsbawm. Eric Hobsbawm. Hobsbawm, exatamente. Ele escreveu sobre jazz, ele era fã de jazz também. Sim. E ele disse que a história social do jazz. Exatamente. Eu nunca li, mas dizem que é muito bom. Se for bom como A Era dos Extremos, deve ser, né? Mas ele disse que se apaixonou por jazz, por uma mulher que gostava de jazz. E ele diz isso, o amor acabou, mas a música ficou. E é assim que acontece sempre. Isso, na verdade, arranjou uma maneira de eu me exprimir, né? De eu me exprimir através da música, né? Esse namoro aí. E a arte tem esse peso na sua vida que tanto que... Agora você me explica.
Eu só conheço a Nina e o Léo. Não sei se você tem mais filhos. Todos Não foram tem. pro caminho da arte. Exatamente. É o Léo, desde pequeno, que é a coisa musical dele, ele é tipo desses talentos estritamente musicais, como eu não era. Estritamente, o que eu digo é o seguinte, ele tem ouvido absoluto, identifica tonalidades e tudo. Ele tem uma coisa rápida. E a Nina, que também se parece comigo no outro aspecto, ela é ligada em cinema, em artes plásticas, está estudando isso em Berlim, né, está fazendo mestrado, fez alguns curtas já, né, então ela tem, é como se fossem os dois lados, não só pelo fato de ser um menino e uma menina, mas são os dois lados da coisa, né? Acho que é natural o ambiente em casa também. E a Nina foi atriz, né, criancinha do filme do Caetano, né? Ela é a criança que aparece no final do Cinema Falado, do longa-metragem que o Caetano fez. Não sabia. Lembra de uma menininha com um cachinho que aparece no final? Não sei se você viu esse filme. Eu não. Olha que curioso, eu tava procurando esse filme para ver, ele não existe, assim. Ele tem na internet uma cópia muito ruim, assim. Não tem o filme, é difícil de achar. O Caetano tinha que dar um jeito de relançar. Mas acontece que acho que tem um problema de direitos autorais, porque o produtor foi o Guilherme Araújo, que morreu há muito tempo, né? E ele não teve descendentes. Então é meio complicado, tem um espólio complicado. A Nina queria usar até um pedaço do master agora, vai acabar usando a cópia meio ruim mesmo depois. Existe em DVD. É isso. Vou ter que arrumar esse DVD. Cada vez DVD player existe menos, né? Onde que toca o DVD? Né? Ninguém tem mais DVD player. No computador não tem mais, né? Então não tem mais. Mas tem isso. Do computador vem agora sem o player. O meu não tem. Já não tem mais. Esse aqui, que é velho, não tem mais. Tem outro mais velho aqui que ainda tem, que grava CD e grava DVD, ou passa, né? Mas, enfim, é tudo muito rápido esse negócio de tecnologia, né? Muito rápido. Total. Quem diria que o CD ia demorar? Eu me lembro quando saiu Canções, era para sair, foi em 91, era para sair em LP, que ainda era uma mídia mais popular, né? Um meio mais popular do que o CD. O CD estava em música popular. Começando, né? Estava começando. Só que eles gostaram tanto na Universal que lançaram também, logo, em CD. Engraçado. E minicassete, que era uma mídia. Eu não tenho nenhum, mas eu sei de gente que tinha o minicassete de canções. Isso agora não existe mais nem player. Pois é. Eu nunca tinha ouvido falar em minicassete. Eu cheguei, eu tenho 35, vou fazer 35. Eu cheguei a gravar mixtape, né? Aquela fitinha, punha no rádio, ficava esperando a música e ainda peguei essa época. Agora o minitape eu não. E tem gente que grava atualmente em minicassete, né? Tem gente que grava como uma bossa. Hoje o cassete é caríssimo, né? Porque os aparelhos são caros e fazer a fita cassete é mais caro ainda. Esses dias eu fui num show de uma banda, aí tinha lá a lojinha, aí tinha as camisetas, CDs, vinil, e tinha o cassete. Aí eu fiquei assim, vou pegar o cassete como souvenir, assim, porque deve ser o mais barato, para dar uma força, né? Era o produto mais caro da loja, era tipo R$400. Aí eu falei, vou pegar uma camiseta mesmo. Era uma camiseta. De onde você está falando aí? Em São Paulo? Eu tô falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sei, Ribeirão, já conheço, já passei em Ribeirão Preto. Já veio aqui? Uma vez há muitos anos, nos anos 70. Foi aí. É uma cidade enorme, moderna, já naquela época, eu me lembro. Você não era nascido ainda, né? Você tem 35? Não, ainda. Eu demorei um pouco mais. Péricles, e falando ainda, você falou perguntei dos seus filhos, queria perguntar da Lídia, da sua esposa, que te ajuda, que te dá força. Queria que você comentasse um pouco sobre ela. Muita força. A Lídia, eu me casei com a Lídia quando eu voltei para São Paulo. Eu não conhecia, embora ela tivesse morado na Bahia também, nós nos casamos aqui em São Paulo, em 78. Começamos a namorar, depois a gente foi morar junto e tal. E ela não só tem essa coisa de estúdio que ela fez, ela trabalha em outras coisas também. Ela é editora, trabalhou em artes gráficas e trabalha de uns anos para cá na Politécnica.
ela é uma das organizadoras da FEBRACE, que é Feira Brasileira de Inovação Científica, para estudantes, né? E ela, não só isso, ela me ajuda em muitos aspectos e, às vezes, monta videoclipes meus. Tem alguns videoclipes que eu dirigi, que é o meu lado cineasta, aparece nesse videoclipe, por exemplo, do Cindy Lee, né? Que a gente filmou a parte daqui, e a Lídia montou também. Ela também fez um videoclipe ótimo do Como São Lindos os Chineses, ela fez sozinha isso. Eu lembro que o Rogério Sganzerla, uma vez esteve aqui em casa, e ela tinha acabado de fazer, ele elogiou a montagem dela do videoclipe de Como São Lindos os Chineses. Então, ela agita bastante, e me ajuda em tudo na vida, né? Que demais. Eu não teria nem como dizer. A gente falou das suas amizades, além do Gil, do Caetano, quem mais assim que a gente reconhece que você... O Rogério foi por exemplo, ficou seu amigo? Quem mais muita é amigo, gente, assim, famoso? Rogério, muita gente. Em Londres, o Rogério e o Julinho Bressani, né? O Julinho Bressani acabou se casando com a minha ex-mulher da época, a Rosa. Até hoje estão casados, por exemplo. Ficaram os amigos. Mas não só isso. Eu morei nos anos 70, muito tempo no Rio, então eu conheci. Agora mesmo eu conheci bastante, tive muito com o Luiz Melodia, agora vi não perca esse doc novo sobre o Luiz Melodia, que está aí, chamado, como chama No Coração do Brasil. Lindo, porque é o tempo todo a voz dele contando a história dele, e ele cantando e dançando daquele jeito inigualável. Vocês conviveram muito, então? Não, conviveu assim, de encontrar nos shows, de conversar na Bahia, porque ele casou com uma baiana, né? Sim. A Jane é baiana. Então, também na Bahia, ele morou um tempo lá. Eu li a biografia dele, tem uma história que uma vez ele foi para a Bahia, não voltava, as pessoas... E no auge do sucesso, lava a roupa todo dia. Ele conta isso no filme, que ele ficou assustado com o sucesso, foi para a Bahia e compôs o repertório do Mico de Circo, né, que era o outro álbum dele. Eu sou amigo, por exemplo, outro dia já me encontrei, pessoa que eu vejo o tempo, já participou dos meus álbuns, Arrigo Barnabé, é meu amigo, até parceiro em algumas coisas, ele já gravou comigo, já gravei com ele. Tem uma letra dele, do Saltando o Compasso, que eu musiquei, né? Uma letra bem estranha, inclusive, e bem bacana. E todo mundo, quer dizer, quem mais vai dizer? A Adriana Calcanhoto, né? A Adriana Calcanhoto, ficamos amigos para sempre, e ela é a cantora que mais grava coisas minhas, 12, 13, 14 músicas, tudo através da Suzana de Moraes, que era uma grande amiga minha, desde os anos 70. E ela me acompanhou, me chamou para fazer. Aliás, eu queria fazer um parênteses. A trilha do filme dela, Mil e Uma, que é de 93, que foi eu que fiz, virou disco em 96. E foi lançado por uma gravadora, que eu não sei, a gravadora na época da Paulinha chamava Nikita não, é um outro nome, não sei. Enfim, é uma gravadora que não existe mais, um selo, mas foi distribuído pela EMI, Sony e tal. E é talvez um dos meus discos antigos o que eu mais goste. Porque tem não só o Arrigo, tem o Arnaldo também participando, tem a Adriana participando, eu mesmo canto no álbum, mas eu gosto da maneira como ele foi feito, porque é um disco de música eletrônica, em muitos aspectos, música eletrônica, mas de câmera. Cool. Sim. Então, assim, poucos elementos, e tem um instrumental, tem coisa instrumental. O tema principal do filme, Fantasia Teloniana, é uma das gravações que eu mais gosto, uma coisa em piano, feita em piano, assim, e é um disco enxuto, assim, é a trilha do filme. Acho que dos meus discos dos anos 90, eu gosto até mais do que de canções. Eu gosto até mais do que de canções. Hoje o seu favorito é o mais novo? Não sei, ainda é cedo para dizer. Porque a gente depois, o que você vai sentir depois... É engraçado que esse álbum do Billy Uma teve... Muita gente gosta dele, embora eu não seja de música popular, no sentido de ter canções fáceis. Tem essa, mais um bolero, né? Que eu regravei agora, Sim. Que eu nunca tinha gravado. Muita gente gosta dele. Mas álbuns é uma coisa... você ouve depois, eu ouve de outra maneira. Eu tenho certeza, por exemplo, um dos meus melhores álbuns, isso que eu já ouvi algumas vezes depois, é O Rei da Cultura. O Rei da Cultura é uma superprodução, mais de 30 músicos gravaram. Só não gravei aqui em casa a bateria.
gravou tudo, violino, percussão, sax, todos os instrumentos. Gravei aqui no meu estúdio, e depois a gente mixou em outro lugar, masterizou, enfim, teve patrocínio, deu fazer uma coisa legal. Eu ouço aquilo e acho que ali tem, tanto do ponto de vista do repertório, que era um repertório totalmente novo, acho que tem uma regravação só, Quem Parte Quem Fica, do Asdrubal, né? Com a participação do Edgar Escandurra, maravilhosa. Eu escuto e vejo ali um conjunto, um conceito bacana e também uma realização de som. Alcançou ali uns patamares muito bons. Mas não é todos que eu ouço. E a capa é muito bonita, né? Bonita. Sabe quem fez, né? Quem? Sabe quem fez? Não Rodrigo sei. Amarante. Rodrigo Amarante. O Rodrigo Amarante fez, ele participa da última faixa do disco, do álbum. Ele canta no finalzinho. É para sambar. Samba do Eterno Retorno? Mas é o finalzinho que faz. Cai na batida do samba é para sambar. Uma das vozes que tem aí é dele. Ele que fez a linda capa. Muita gente boa, Rodrigo. Já participou aqui do telefone. É muito gente boa. Tá indo muito bem a carreira dele nos Estados Unidos, já há alguns anos. Você que conectou ele com o Lani, né? Foi, porque eu produzi. Olha, outro disco que eu produzi, né? Queria muito ouvir sobre esse disco. Sim, falaremos. Esse álbum, que foi gravado em 2006, tem quase 20 anos, portanto, foi o Glauber Amaral, que era meu empresário e foi responsável para que fosse editado o Blues 55, foi meu empresário nessa época, e ele falou, vamos fazer me chamou para fazer um álbum que o Lani estava parado, porque o Lani é um desses gênios que teve uma vida muito complicada, não é? A gente sabe disso, muito complicada. E eu vi de perto isso, algumas vezes, embora nesse momento ele tivesse uma fase mais legal, assim. E não tinha nada, enfim, nem guitarra tinha, era uma loucura. Foi a Adriana Calcanhoto que comprou a guitarra para dar de presente para gravar, para você ter uma ideia. Então ele falou, vamos fazer. Eu falei, legal, eu acho que eu posso fazer isso, eu pensei, porque aí, como tinha pouca grana e o estúdio tinha que fazer cada gravação num dia. Era só Lani e o convidado. Então eu falei, tá legal, eu vou chamar as pessoas que eu conheço, então eu posso trazer essas. Então eu trouxe Gil. O Gil era ministro na época, né? Veio com seguranças para o estúdio. Seguranças entraram primeiro. Não, segurança mesmo, veio ver o que tinha lá antes dele vir. Sim. Né? Era um ministro de Estado, né? Ministro não anda sem fechar o bloco, né? Tem que cercar. Exatamente, tem que ser. Mas aí Caetano, e não só isso, o Zé Cabaleiro, o Chico, todo mundo eu conhecia, o Zeca, o Chico César, que tinha feito uma música já para ele, o Rodrigo, que ele não conhecia, a Vanessa da Mata, tem dois nomes novos ali da época, Vanessa da Mata e Rodrigo, que são duas das melhores gravações que tem no álbum, eu acho. E eu chamei como gente nova eles, chamei também Macalé, que ele fez um disco inteiro com Macalé, o primeiro álbum do Macalé, Arnaldo, que embora ele não tenha tocado com Arnaldo era muito próximo meu, né, também, éramos parceiros, eram até vizinhos, ainda somos parceiros, e eu conhecia bem. Quem mais? A única que eu chamei, que não pôde, acabou não vindo, foi a Rita Lee. Engraçado isso, né? Porque alguma coisa atrapalhou ali, que a produção não levou adiante. Mas, enfim, a gente vinha o seguinte, marcava com antecedência, então quem morava no Rio... a menina do Patofu, né, também foi um dos novos que eu chamei. A Diana Calcanhoto gravou no Rio. Olha que coisa engraçada. Ela gravou a voz dela no Rio. O Lani fez a base, ela escolheu a música, ou não. Mentira. Ela gravou aqui, ela mixou a voz dela no Rio, uma coisa assim, não me lembro direito. Sei que isso eu não me lembro se ela chegou a vir. Bom, enfim, eu juntei aquela turma ali, foi bem ágil, foi bem legal, porque a gente conseguia fazer uma gravação por dia, por tarde, né? E agora, mesmo assim, não era tão fácil, vou lhe dizer por quê, porque o Lani, ele tinha uma coisa que ele era incrivelmente criativo, um músico excepcional, como pouca gente no mundo tem. Acho que talvez no rock and roll não haja ninguém, mesmo estrangeiro, com aquela capacidade harmônica, porque ele era um músico de jazz também, né? O treino dele foi com jazz, ele gostava de rock. Então, ele
tinha que passar o ensaio, tirar o tom. Tirava o tom, ele cantava, ele acompanhava a pessoa, e vamos gravar. Quando ia gravar, ele fazia diferente. Era muito... Não lembrava como era que ele tinha feito. Saía bom, mas nem sempre. Às vezes, sim, o insight podia ser melhor. Tem pelo menos um caso assim, com o Caetano. O Caetano achou isso também. Ainda bem que era uma música conhecida. Mas foi bom, ótimo, para quem não ouviu o outro. Né? Para quem ouviu a gravação. Então, ele tinha essa questão, dificuldade de fixar, né? De fixar o arranjo que ele mesmo fazia, porque só tem ele. Ele tocava guitarra e, às vezes, colocava baixo também. No caso do sim, Max de Castro, foi outro dos novos que eu chamei, o Max fez a guitarra, fez a guitarra base. E ele fez guitarra solo, o Lani e baixo, muito bem. Ele era espetacular. Aliás, na gravação do Quero Essa Mulher Si Mesmo, acho, do Caetano, quem fez o baixo foi o Lani Gordon, porque sim, o baixista não acertava um jeito de fazer o riff. Ele era um monstro. Mas... Esses dias o Caetano até tocou aquela música. Como que ficou? É Irene? Acho que é Irene que tem o Lani, né? E aí, acho que aí o Ricardo Alexandre estava vendo o show, o jornalista, e falou: repara numa coisa, reproduziram o arranjo todo. Até o violão do Gil, que é um violão super complicado, né? Aquela introduçãozinha. É verdade. Mas não reproduziram a guitarra do Lani, que é uma coisa. Mas tem guitarra, não me lembro da guitarra. Tem guitarra em Irene? Tem uma guitarra. Tem um fundinho, é um detalhe, assim, é difícil até de entender o que é que está acontecendo ali. Mas é ele. Foi gravado aqui, né? Porque o disco foi gravado na Bahia, mas as outras coisas foram gravadas aqui com o Rogério Duprá, né? O Rogério Duprá sempre chamava o Lani para fazer. E teve um dia, para contar mais uma curiosidade, para a gente não ficar muito longo nessa história. Bom, o Caetano foi muito importante, porque aí eu falei, Caetano, vamos levar você acha bom, vamos levar para a Universal. Acho que o Lani precisa de uma coisa assim, não pode ser uma coisa independente. Isso, independente, ele tem outras gravações aí, entendeu? Aí o pessoal da Universal amou. Pô, tinha um elenco incrível ali naquele álbum também, né? O elenco já era uma loucura, né? Os cantores e cantoras. E aí eles amaram, fizeram, e o Lani ficou contente. Teve um dia, para você ver como a coisa era complicada, que o Lani, ele tinha muitas dores nas costas. Né? Quando ele morreu, ele já não levantava mais, né? Ele ficava na cama, porque as dores eram brutais. E teve um dia que ele estava com dor na costa. Ele falou que não queria gravar, um dia que estava marcado. Ele estava lá, eu falei, não, você vai gravar. Tem que gravar. Tem que gravar, porque hoje só essa pessoa que vem, que eu não me lembro quem era, só vem hoje. Não dá. Gravou deitado. Aí eu dei uma de produtor, né? Assim, ele gravou, não, sentado, com muita dores, gravou bem sempre como ele, mas ele era muito difícil. E ouvindo o disco mais recentemente, tem uma coisa engraçada nesse álbum. Como ele muitas participações com um repertório, ele não tem um conceito, né? Ele é uma coletânea, né, de coisas bacanas demais, mas ele não tem um conceito que feche. Nem o Lani dá esse conceito, porque ele toca várias coisas diferentes. A Gal Costa foi a única gravação que foi feita na Bahia. E foi eu, o Lani, o Glauber levou nós dois, gravamos no estúdio do Carlinhos Brown, na Bahia. A gravação da Gal Costa, Dindi, né, que ela gravou. Sim. Que ela já tinha gravado antes, mas ele escolheu, vamos gravar Dindi. Foi a única que ele escolheu gravar, assim, muito bacana. Mas, de qualquer maneira, ele merecia até mais do que isso. Teve show depois do lançamento, tudo. Ele merecia. Eu lembro dessa época. Ele morreu com muita dificuldade financeira. É uma pena isso, porque... E esse disco eu acho que foi muito especial para... Porque é muito engraçado isso, né, Pérez? A música brasileira, ela tem vários momentos. Por exemplo, hoje eu sinto que ela está num momento que é dificultoso pelo ambiente externo todo, é muito complicado, mas tá tendo uma revalorização, né? A geração dos anos 60 está revalorizada pela juventude de agora, assim. Acho que os anos 90 e 2000 foram muito mais complicados. O pessoal tinha um bode de música brasileira, né? Tinha uma coisa muito de... Tem vários aspectos aí, né? Teve o Rock Brasil, né? O Rock Brasil, maravilhoso, mas todo mundo ficou sem trabalhar, né? Um pouco, a maioria dos artistas brasileiros, né? Porque o Rock Brasil, que era maravilhoso. Eu mesmo sou um fã disso, do Rock Brasil,
Dos anos 90 teve uma volta, né? Aliás, o meu disco, Canções, foi um dos primeiros que trouxe a coisa dessa chamada MPB de novo. Depois teve Chico Science, maravilhoso, lá mais adiante, né? Começou a aparecer outras coisas e voltou a coisa. Agora, o que eu acho é que tem um aspecto, e você tem razão, as pessoas mais jovens gostam porque é uma época de ouro, os anos 70, 60, mesmo os anos 80, Sim. é uma época de ouro da música popular brasileira. Você pensa nos anos 70, os discos maravilhosos do Paulinho da Viola, do Milton Nascimento, Benjor fez uma sequência de 9, 10 É impressionante, discos. é. É muito impressionante, Caetano, Gil, todo mundo. Isso eu estou falando dos princípios. João Bosco, você pode procurar que você vai achar coisa. É um momento, e um momento também de apogeu da indústria, né, de disco. Também tem isso, durou até os anos 90. Fator. Tem esse fator que é muito importante. As vendagens começaram a subir. A Bethânia vendeu 1 milhão, Chico vendeu 1 milhão. Pensa bem, 1 milhão de discos. Só nos Estados Unidos que é assim até hoje. Disco de ouro é 1 milhão lá. Aqui não, passou, foi baixando, ficou 100 mil até nos anos 90. Acho que agora, tipo, 50 mil já levou. É capaz de ser menos 50, coisa assim. É capaz de ter ficado negativa a coisa. Agora, o momento atual tem uma outra coisa, houve uma grande renovação. Porque não vamos nos enganar. O funk, que começou de fora, veio de fora, é uma forma, faz parte desse movimento de expressão da música brasileira, vindo de gente que não estava acostumada a ter voz. E isso foi a internet, isso foi a facilidade da coisa digital, das gravações. Quando eu falo do meu computador, imagine os garotos, e o DJ Malboro foi responsável por isso, porque ele lançou logo alguns nos anos 80, no Rio, por exemplo, né? Mas os próprios garotos terem acesso a um computador em que eles podiam gravar, mesmo que de uma forma, digamos, pouco sofisticada, ou digo, com poucos instrumentos, criar coisas muito, muito originais e fortes que foi ganhando, ao ponto de um dos maiores empresários de música ser um paulista, não é? Que é o Conzilla, de música do mundo. É ele que produz funk. Depois passou para São Paulo, para Santos, para não sei o quê. Então, a gente tem que considerar isso. O que a gente chama MPB, que é fazer canções, que é o que eu faço, se bem que eu já fiz, eu gosto de fazer incursões em outros álbuns, já fiz incursões nessas coisas, né? No Frevox, a última faixa é meio funk, misturado com frevo, coisa assim. Mas, enfim, não é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa ligada a outra geração, não tenha dúvida. E a internet possibilitou isso, ao mesmo tempo que permitiu, numa escala inimaginável, a produção. A produção é tão grande que não dá para acompanhar. Fragmentou, despedaçou, você não consegue mais. Agora é facílimo você não só produzir, como postar. E nem sempre é do mesmo nível, né? A gente sabe disso, nem sempre tem a mesma inventividade. Pelo contrário, tem muita coisa medíocre, só porque é fácil colocar. Eu conheço muita gente que faz isso porque tem a possibilidade de fazer. E olha que engraçado. Recentemente, porque eu sou distribuído pela Trattori há muito tempo, desde do Blue 55. Mas teve um boato, eu entrei nessa, de que teria que pagar pelos direitos autorais da minha própria música para a Sony. Eu falei, não vou pagar. Eu não vou pagar para gravar a minha música. Mas era engano isso, não precisava. Só quando tem outras editoras ou outros autores na composição. No caso do Noel Rosa eu gravei porque era domínio público, né? Porque se fosse disputar com a editora, eu estava perdido. Mas, enfim, aí eu pensei em mudar de distribuidora. Tem várias, muitas, inclusive o pessoal do funk tem a deles, o que é uma vantagem. Aí, quando eu fui ver, umas que me ofereceram de graça, há uns anos atrás, tipo aquela RPM, tem uma chamada RPM, né? Sim. Agora cobram de gente nova, de quem tem poucas visualizações, cobram uma anuidade. Eles querem ganhar um mínimo. Quer dizer, a coisa que era democrática fecha, né? Por outro lado, fica pouco democrática de novo, né? Porque tem uns caras que se apropriam da coisa, né? Que fazem fortuna com aquilo, como o cara do Spotify, né? Cuja fortuna, eu já li isso, em 10 anos é 10 vezes maior do que a do Paul McCartney em 60 anos.
e o Paul McCartney é o cara que mais ganha com direitos autorais. Não é uma loucura isso? O cara que É inventou. completamente insano, é. Insano, e paga uma merda, para qualquer merda, para aquelas migalhas de migalhas, né, para poder cada execução. Enfim, mas, ao mesmo tempo, deu chance para que toda uma geração aparecesse. Ouvisse as músicas, né? Eu acho, e produzisse, o que é importante. Eu mesmo, os meus últimos álbuns, só o Rei da Cultura, que tem patrocínio da Petrobras, mas eu já tinha gravado todo. Só foi bom porque eu pude pagar as pessoas que tinham gravado. Fechou a conta. Quando eu ganhei, fechei a conta, entendeu? Eu pude divulgar e tudo, mas todos os meus álbuns começam, de uma certa forma, aqui, no meu pequeno estúdio periférico. Isso é muito importante falar. Por exemplo, podcast, que é uma coisa também já tem uma certa idade. O Spotify ajudou a popularizar no Brasil, mas Sim. É uma luta para você divulgar, porque por eles serem o dono da plataforma, eles colocam para as pessoas ouvirem o que eles querem, né? Então, com a música isso acontece. O seu não é de lá, não, né? Então... O seu não é de lá, não. O seu é do Spotify, não? O meu vai parar lá, mas é de várias, de todas as plataformas. Sim. Não é só de lá. Mas sai no YouTube, você falou, né? Sai no YouTube também. Vamos lá, estamos aqui no legal. YouTube. Ó. Quando estiver pronto, passa o link que eu divulgo, que eu posto. Vamos fazer corte, vamos fazer tudo, Pérez. Pode cortar Pérez, tudo. Para a gente encerrar o papo, tá. Uma pergunta que eu queria te fazer é que a gente falou muito de sua trajetória, do modo como você vê a arte, falamos da sua família, dos seus amigos. Então a gente falou de passado, presente, um pouco de futuro, e essa pergunta é sobre o futuro. O que você quer daqui para frente? Bom, eu estou fazendo 77 anos esse ano, né? Já não sou novo. Por mais que eu queira, a perspectiva não é tão grande assim. Mas enfim, enquanto eu me sentir motivado a fazer coisas, eu vou continuar fazendo, dizendo. Eu não reclamo muito, porque, por exemplo, eu sempre tenho um negócio chamado radar de novidades no Spotify. Toda sexta-feira. Eu vou lá para ver se não escuto tudo, porque tem gente que eu já sei que é ruim, nem escuto. Mas tem coisas novas, então eu não deixo de ter alguma curiosidade de conhecer as outras coisas, sejam de pessoas da minha geração, mais antigas, até ou mais novas. Então eu tenho essa curiosidade, esse hábito também. Então, enquanto eu tiver motivação, eu vou fazer álbuns, provavelmente, entendeu? Já dirigi muitos videoclipes. Atualmente não tenho dirigido, engraçado, porque ficou um pouco mais complicada a coisa de... Eu estou pensando em fazer um para esse álbum, mas ainda não estou com a ideia muito certa para isso. Porque videoclipe é uma maneira legal, porque a imagem é muito forte, você manda para o BIS, pro canal BIS, eles passam, tem vários videoclipes meus que eles passam lá, então tem várias possibilidades, escrever um pouco, eu gosto de escrever no Facebook, entendeu? A minha página do Facebook, eu botei o release, por exemplo, desse álbum, aquele que fala da ironia e tudo, hoje, como post para o lançamento do álbum, eu botei aquilo, porque no Facebook tem mais espaço, as pessoas leem mais. No Instagram ninguém lê, a gente sabe disso, né? Porque as pessoas não vão nem na bio, aqui não existe, você está ali a imagem e a fotografia, a maioria das pessoas, né? Eu leio alguma coisa, mas o Facebook dá mais para fazer isso. Então é isso. Você pensa em fazer um livro? Eu, na verdade, pedem para eu escrever um livro contando muitas dessas histórias. Eu já escrevi várias coisas, vamos ver se sai. Eu já escrevi vários artigos, eu chamei de contos reais, contando Tem que juntar. Juntar. Vamos ver, eu estou conversando com as pessoas, quem sabe? Vai sair contando algumas histórias meio surpreendentes até, que eu nunca contei antes, e outras que eu já tinha botado. Por que você não falou hoje? Falou hoje o quê? Essas histórias inéditas que... Tá, mas são histórias que dependem de outro contexto para contar. Mas eu contei muitas hoje aqui. Contou muito, tô brincando. Pérez, antes da gente encerrar, eu só quero convidar todo mundo que curtiu esse papo para, se está aqui pela primeira vez, conhecer o Telefonemas. A gente tem mais de 400 entrevistas aqui no nosso arquivo, já são mais de 6 anos de história. Fica o nosso convite, essa é uma iniciativa de jornalismo independente, então quem quiser... por exemplo, quem está vendo no YouTube, tem como dar like, se inscrever no canal, comentar, participar da nossa comunidade, que paga um pouquinho.
Tem o nosso apoia-se, apoia.se/telefonemas. Tem o Pix aqui, ó, esse QR Code, que você também encontra pela chave pixtelefonimaspodcast@gmail.com, que também é o nosso e-mail para contato. Quem quiser escrever, quem quiser aparecer aqui um dia, manda seu release para lá, manda seu spam, sua carta, pode se comunicar. Então são esses meios que ajudam a gente a ficar no ar. Então é isso. Deem like, cada plataforma tem seu truquezinho aí de comentar, de dar joinha, coraçãozinho. Utilizem da melhor maneira possível, com parcimônia. Você sabe que Fala, Périx. Telefonemas é o nome de um livro de pequenas crônicas do Oswald de Andrade, sabia? Ah, não sabia não. É bom, uma boa referência. São pequenas crônicas que chamam telefonemas, que foram reunidas póstumamente. Vou procurar, não sabia dessa, não. Que presente. Eu nem sabia edição, mas é uma coisa bacana. Quando a Lídia falou que chamava telefonemas, quando eu vi, eu falei, pô, tem essa referência de um grande escritor cheio de humor, né? Oswald de Andrade. Pô, agora, quando me perguntaram, eu vou falar, sabe aquele livro do Oswald? Então. Exatamente. Pode citar. Agora é nosso. Périx, eu faço uma pergunta indiscreta no telefone. Tento fazer só uma. Que é, gostou da conversa? Se eu gostei? Eu adorei a conversa. Eu adorei você, o jeito que você recebe a gente. E eu sou daquele papagaio, né? Também eu falo pra caramba, né? Talvez tenha falado demais. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Vinícius, eu gostei muito. Foi um prazer falar com você e ter todos esses nossos espectadores do Telefonemas. Tamo junto. Gente, então fica para encerrar a minha dica, ó, já está no ar o Desconectado, novo disco do Péricles Cavalcante. Ouçam, com certeza todas as plataformas, um dos melhores lançamentos dessa semana. Fiquem atentos aí para suas listas de melhores do ano. Tá aí o de novo disco do Péricles. E depois fica a minha sugestão aí, ó, ouçam Copacabana Mon Amour, que é um disco do Gil que o Péricles participa e que precisa ser resgatado, que é uma grande obra maluca do começo do Gil. Bem maluca. Verdade. Turma, Gil, Péricles, obrigado, hein? Valeu, turma. Até a próxima. Prazer. Beijão.